Acho que a grande vantagem do podcast em relação ao rádio é que a gente pode se aprofundar em assuntos que talvez no ar a gente não tenha tempo. E como a gente fala para muitas pessoas diferentes no ar, quando a gente se aprofunda muito num determinado assunto, para grande parte dos ouvintes pode ser chato, porque não tem tanto interesse. E aí o podcast proporciona isso para a gente entregar mais conteúdo dessa maneira digital. E o legal desse formato também, do tamanho no podcast, é que assim, a gente procura, para entrar no hábito da pessoa, ter podcasts de tamanhos mais ou menos equivalentes, próximos, toda vez que a gente publica um episódio desse determinado podcast. A grande vantagem que a gente tem em podcast é que a gente não precisa também se ater a essa janela específica que hoje na nossa programação a gente se atém, por exemplo, a um bloco no jornal de 5 minutos, um bloco no final de semana que tem 7, 8, 10 minutos, ou então um programa da rádio que tem que ter entre 24 e 26 minutos, pensando no intervalo e no repórter da CBN. Então a gente não precisa se ater a esses formatos que a gente hoje tem na grade. A gente tem que tentar sempre estar onde os ouvintes estão, né? E o podcast é um lugar onde tem muito ouvinte. Todo o processo de gravação leva ali em torno de 1h15, 1h20 no máximo. 45, 50 minutos. As pessoas pedem que tenha mais, mas eu me recuso. Então, quando vejo que vai chegando ali a 50, eu, então tá, mãe, beijo, se despede, corta o assunto, porque eu já acho um exagero. Eu não tenho trabalho nenhum de edição, eu só faço um corte do início, né, daquele tempinho de gravação do início e do final, e a gente já sobe, é o trabalho de pensar um título, escrever ali a descrição. Então, eu acho que no total não deve dar nem 2 horas e meia de produção por semana, o que pra gente é ótimo, pra conseguir encaixar ali na rotina da minha mãe, que é muito caótica, na minha, que é um pouco menos caótica, mas ainda assim os nossos horários não batem muito. Bom, além do trabalho de gravação do podcast, sim, do preparo da pauta, depois que ele fica gravado, tem todo um trabalho que é de edição do som, que é você tirar os ruídos, deixar o conteúdo mais concentrado para que ele, enfim, para que fique um episódio menor e fique só a informação que realmente importa ali. Tem um trabalho de mixagem, que é um trabalho para que o som ele fique com uma qualidade boa, colocar as trilhas, colocar toda aquela brincadeira sonora que tá depois, né, no podcast quando você ouve. E aí, além disso, tem toda uma parte digital, que é a parte que eu sou responsável, que é distribuir esse episódio para que ele entre em todos os players que as pessoas costumam usar para ouvir e que entrem com um título legal, com uma descrição legal, que facilite para que outras pessoas, de repente pessoas que não acompanham o podcast, possam encontrar esse episódio também e vir a se tornar um ouvinte, né, fiel. E também um trabalho de engajamento com esses ouvintes, né? Porque a gente sabe que os ouvintes de um podcast, eles são quase representantes do podcast, né? Eles ajudam a promover, eles falam do podcast para outros amigos, né? Então, ter esse contato com essas pessoas é muito importante. Isso a gente faz através de redes sociais, através de organização de eventos, enfim, bolar uma estratégia para juntar essa comunidade e para que ela se conecte cada vez mais com o conteúdo. Para mim, assim, o mais diferente é que ele é hospedado na Globo, então a gente tem uma estrutura de divulgação muito maior, né? Então, quando ele vai pro ar, ele entra na capa lá do Globoesporte.com e a gente tem um retorno, obviamente, muito maior. O Vida de Jornalista é um projeto mais independente, então toda a divulgação depende de eu colocar nas redes sociais, eu montar os trailerzinhos, eu fazer tudo ali bonitinho para que ele chegue num público um pouco maior. Tem essa diferença, assim, porque na produção acho bem parecido, porque tanto Dois Pontos que a gente faz pela Globo, a gente não usa muito a estrutura da Globo, não tem muito uma coisa de usar os equipamentos, os microfones, é tudo com o nosso microfone, meu e do Rafael Roque, que faz comigo. Então é uma coisa meio caseira também, na hora de fazer. Os dois são caseiros. A única diferença é mais na hora depois que ele está pronto. Quando ele vai pro ar, o de basquete tem uma audiência maior, porque ele conta com essa chamada que é um canhão lá de audiência da Globo. O Vida de Jornalista é um trabalho mais de formiguinha ali, de ficar cativando o público, buscando mais gente, muito forte em rede social. Então, acho que a diferença básica é essa, assim.